Fala, meu povo! Rose Lopes, Paulo Brito, mais um vídeo da série Primeiros Passos, né? Nosso quinto vídeo da série. Se você ainda não viu os outros, corre lá que o assunto tá bem legal. Top. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu, em particular, gosto muito. Então, hoje nós vamos falar sobre discípulo. O que é um discípulo? O que é ser um discípulo? Eu sempre tive uma atração muito grande por esse tema. Quando eu era mais jovem, hein? Gostava de. Quando eu era mais jovem, ficou ótimo, né? Velha. Eu gostava muito de ler livros relacionados a esse tema, sempre me despertou muita atenção. Falar sobre isso para mim hoje é um privilégio muito grande, né? Entender que o que é de fato um discípulo, qual é a missão de um discípulo. Falar de discípulo sempre me remete a uma imagem, né? Sempre que a gente fala sobre esse assunto, a minha mente sempre vem uma imagem do Cristo sentado, as pessoas ao redor dele, aos pés de Cristo, que foi o maior mestre. E sempre vai me lembrar isso. O Cristo e as pessoas sentadas ao seu redor, aprendendo tudo que ele tinha para ensinar. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, quando a gente fala de discípulo, né, vem da palavra discipulado, tem duas variantes, né? Assim, como o nosso português não ajuda, a gente usa essa mesma palavra para dois sentidos. É que nem a gente fala de, por exemplo, manga. Tem a manga fruta, E a tem manga. entendeu? Então vai ter uma mesma palavra para dois sentidos, né? Em outras línguas elas ajudam, no português não. Discipulado tem dois sentidos, que é o primeiro, o ato de seguir a Jesus. Então, ser discípulo de Jesus, né? Estar nesse discipulado é estar nesse passo com Jesus. Caminhar com Jesus. Trilhar os mesmos passos do Senhor. O que Jesus fez? Falou, eu vou seguir esses mesmos passos. Discipulado também tem a conotação de fazer outros discípulos. Como servos de Jesus, por exemplo, nós somos tanto discípulos como discipuladores. Porque como discípulos de Jesus, a gente imita Jesus, e como discipuladores, a gente agora ensina outras pessoas a seguir Jesus. O que é o mais importante? É o ponto 1, primeiro, né? Os dois são importantes, mas o primeiro é o mais importante, eu acredito. Porque primeiro, antes de fazer discípulos, a gente precisa estar em um discipulado com Jesus. Precisamos sentar aos pés de Jesus. Isso. Que nem o vídeo passado a gente falou sobre esperanças, a gente vive numa sociedade que ela é contra, muitas vezes, os ensinamentos de Jesus. Sim. Então, virar a outra face, orar pelos que os maldizem, não é culturalmente bom. A gente não vai viver muito bem socialmente quando a gente vive assim. Sim. Porque o que é cultural hoje? É bater também. Se alguém bate em mim, eu bato de volta. Pagar na mesma moeda. Né? É o olho por olho, dente por dente. Viver esse discipulado com Jesus é o que Stott disse que é o contracultura. Então a gente vive agora uma contracultura cristã, aonde é Jesus que nos diz como viver. Sim. Se é normal me vingar no reino de Deus, agora que Jesus reina, nesse discipulado, ele vai me ensinar como viver. O que Jesus espera de mim como discípulo? Que eu ame o meu irmão, mesmo que ele me faça mal. É ele que manda e eu obedeço. É orar pelos nossos inimigos, é dar a outra face, é realmente viver contra a cultura de uma sociedade caída, né? Corrompida. O ser discípulo de Cristo é aprender de fato a ser como ele foi. Carregar a responsabilidade. Vocês viram desde o primeiro vídeo que a gente tem um monte de responsabilidades, né? E aqui vai mais uma delas, né? Mais uma responsabilidade de tornar outras pessoas discípulos. É no meio do caminho a gente trazer uma galera junto com a gente para conhecer o mestre que a gente conheceu. Esse já é o outro ponto, que é a gente, como discípulos de Jesus, a gente obedece tanto Jesus que ele nos deu uma ordem, mais uma responsabilidade. Mais uma. Que é fazer discípulos. Ele falou, ide ao todo mundo e fazer discípulos. Que discípulo quer dizer aluno, né? Sim. Nessa escola do Messias, a gente chama mais alunos para aprender com o mestre. Como é que essas pessoas vão aprender de Jesus através de nós, se nós não somos alguém imitável? É muito engraçado quando a gente fala algumas frases de efeito hoje, fala assim, não olha para mim, não olha para Jesus. Quem nunca? Né? Só que um discípulo de Jesus fala, olha para mim, porque eu imito Jesus. O apóstolo Paulo teve a ousadia. E é uma ousadia que todos nós devemos ter, né? Exatamente, porque às vezes pode trazer uma surpresa, tipo assim, nossa, o cara se acha, mas ele era tão seguidor de Cristo, ele entendia tão bem esse fato de ser um discípulo e de fazer outros discípulos, que ele teve a ousadia de dizer assim, ó, sede meus imitadores, porque eu sou um imitador de Cristo. E quem é que hoje, né, quem de nós hoje tem essa capacidade de virar e dizer, ó,
pode me imitar, porque eu imito o Cristo. É você virar talvez na empresa e falar assim, ó, Jesus tá aqui. Fala, onde é que ele tá? Tá no banheiro? Tá no escritório do lado? Não, ele tá aqui. Aonde? Aqui. Ele tá aqui. Olha pra mim. Olha como Jesus faz contabilidade. Olha como Jesus trata bem seus funcionários. Sim. Olha como Jesus não mente no telefone. Olha como Jesus, né, passa os recados como devem ser passados. Tá entendendo? Ser discípulo de Jesus é muito mais somente do que trazer uma mensagem. É lógico que nem a gente falou, a boa notícia, né, vem primeiro. Mas não só, a gente tem que ser alguém, aquelas frases de efeito que a gente já viu, né? 99% das pessoas não leem a Bíblia, mas leem você. Exato. Você vai ler a Bíblia. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Exato, para outro vídeo. Mas a gente tem que ser esse discipulador que imita o nosso Senhor. Nesse discipulado a gente caminha com Jesus. Então o que que Jesus espera de nós? Que a gente imite ele. E aí, nesse amor ao próximo, né? Nesse discipulado com ele, as pessoas vão ver essa glória de Deus em nós. E não existe nada melhor do que nós termos um mestre tão bom para nos ensinar. No episódio de Marta e Maria, enquanto Marta estava preocupada com seus afazeres e ela vai reclamar com Jesus porque Maria estava sentada lá ouvindo os ensinamentos de Jesus e Jesus fala assim para ela escolheu a melhor parte e isso não será tirado dela. Então, ser discípulo de Jesus, sentar aos pés de Jesus e ouvir o que ele tem a nos ensinar é a melhor parte. E a consequência disso, né, isso vai ser refletido no nosso dia a dia. Isso vai ser refletido quando as pessoas olharem para nós e elas quererem seguir o mesmo mestre que a gente segue. Glória a Deus. É isso. É isso. Não tem nem o que falar depois disso. Nem eu. É isso, galera. Por hoje é só e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.